E aí hoje a gente vai falar de um ODS que é um dos mais importantes dos 17 pra gente, junto com o 13, que é consumo e produção, que ele influencia na forma com que a gente manuseia os recursos e o dinheiro. E aí ele fala que o objetivo é garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. E aí a gente vai fazer uma dinâmica de cada um falar qual foi a última compra online que fez. Beleza? Então eu vou começar. Eu comprei uma mochila impermeável para praia, comprei uma máscara de mergulho. Nossa. E uma jaqueta de trilha. Não era uma, Gabriel? Não, a última compra. Final de semana, né, gente? Pode ser muita coisa pra praia. A última compra. Aí eu fui no meu carrinho. Colocando tudo em promoção e eu já tinha comprado e gastado meu dinheiro todinho. Vai, Mayara, fala aí o seu último carrinho, o que você adquiriu? Pesado, né? Uma coisa assim. Então, eu comprei 2 calças, 2 vestidos. Comprei um conjunto de potes de vidros. A marmita aí. Não, um potinho de vidro pra casa, sabe? Pra guardar coisa. De cabelo e maquiagem. Só. Bem simples. Aproveitou a Black. Próximo, vai. Mas eu comprei uma fonte no meu computador. Só, ele tava morrendo. Bom. Comprei só um fone. Fonezinho Bluetooth. É na Black ou em geral? A última compra, pode ser, acho que deve ter sido a Black, né? Isso foi meu último, eu comprei um único dia. Na Black eu não comprei nada, mas minha última compra foi uma calça. Aham. A minha foi a mesma coisa que a dele, foi um fone, comprei só isso. Fonezinho. Um fone de ouvido só. Minha última compra foi a suspensão pra minha bike. Caralho, brabo. A minha última compra foi um relógio que eu comprei. A minha última compra foi um tênis que eu comprei no aniversário da minha mãe, pra dar de presente. Boa. A minha última compra foi o meu relógio. Minha última compra foi um carregador portátil. Olha, chique. Minha última compra foi um tênis e uma manete de videogame. Minha última compra foi um livro de Dostoiévski, Noites Brancas. Minha última compra foi Lastex pra trança. Minha última compra foi um livro, um trono de vidro. Minha última compra foi um fone também. Fone de ouvido? Beleza, guarda aí essa informação. Beleza. E vocês conseguem correlacionar o consumo com mudança climática? Tem alguma coisa? E aí, Lu, a Lu vai falar também. A gente tá fazendo uma dinâmica de qual foi a última compra online que a gente fez. E aí você chegou bem na hora da sua vez. Eita, eu comprei uma bicicleta. Então vamos guardar as nossas últimas compras. Passei 2 meses monitorando o valor para comprar pela mesma metade do preço. E aí, qual é a relação que a gente tem entre as aquisições, consumos, e aí consumo seja financeiro, seja de recurso, crédito, parcelamento. Vocês acham que isso tem relação com mudança climática? Como? Fala aí. Acho que mais consumo, mais lixo. E a gente geralmente consome o que a gente precisa, talvez algo que a gente não tem. Qual é o balanço de vocês, assim? A última compra de vocês era algo que era indispensável? Alguns sim, né? Tipo, a fonte do computador não dá pra... Não foi uma bobeira, digamos assim. E aí? Muitas das minhas compras eu nem penso. Eu vejo, gostei, eu compro. Capinho, eu tenho umas 10 capinhos em casa diferentes do celular. Craqueiro. Pra combinar com a roupa, pô. Então... Eu acho também que tem o gasto de combustível, transporte para chegar até você. Acho que isso influencia muito. Sim. Oi? O plástico vem grudado. A gente só tira, faz um box ali. Como esse daí da embalagem tem vários, né? Eu falei do guardanapo ontem. Tem o que vem talher dentro, tem vários plásticos assim que a gente só descarta. A gente finge que eu não fiz isso. A última coisa que você comprou. Na internet. Na internet?
Foi uma manete de videogame. Aí, alguém falou manete de videogame também. É. Acabei de chegar, cara. Que isso? Fala aí, o que tu comprou? Aqui, toma, mulher. Acho que a última coisa que eu comprei foi um tênis. Foi online, foi um Campus 2000. Eu comprei negócio de unha. Calma aí, gente. Oi, que é? Eu comprei negócio de unha. De unha, sim. Aí a gente tem uma dancinha de manicure, tá vendo? Ó, dá pra criar uma estética, hein? Ó. Então, vamos guardar essas informações e vamos seguir. Uma das metas, né, que esse ODS pede, tenta atingir, é reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita, né? A quantidade de alimentos que as pessoas desperdiçam, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento. E aí, tem uma coisa que a gente precisa relacionar, que é, quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela consome e produz de resíduo. Então, na época da pandemia, os serviços de coleta tiveram que ter umas alterações, porque, naturalmente, com não podendo sair de casa, quem tinha recurso fazia as aquisições de comida via ali aplicativo, etc. E aí, naturalmente, já vem a embalagem, aí dentro da embalagem tem a embalagem das coisas que você vai comer, e dos molhos, e dos papéis para limpar a mão. Então, a gente consegue correlacionar consumo com capital. Então, quanto mais você tem, mais você consome. Então, se eu tenho mais dinheiro, eu não me importo com a quantidade de comida que eu vou deixar estragar numa geladeira, ou então do tempo que a luz fica acesa, ou do ar-condicionado se eu não estiver dentro do quarto. Então, a gente tem que ter essa correlação de produção. Não sei se tem aqui os números. Não. Depois eu trago esses números. Mas aí a gente tem também um desperdício no processo, né? Uma coisa é o desperdício ali individualmente, mas tem no processo. Então, as feiras sempre tem as sobras daqueles alimentos ou então que o pessoal só não vende porque tá feio um tomate se tiver amassado, por exemplo, quando a galera pega assim, né? Mas ele ainda serve para fazer outras coisas que não necessariamente envolve ele estar num formato perfeito de um tomate. E aí tem vários programas que a gente pode visualizar que são da sociedade para o reaproveitamento desses alimentos. Nesse quesito, quem são as principais frentes são as instituições religiosas. Então, independente de qual delas, eles sempre têm uma igreja ou algum centro espírita que está sempre fazendo uma atividade social. Teve o último caso, não sei se vocês sabem, que em São Paulo foi proibido projetos de doação de alimento para a população de rua. Então, aqui, ó. Aqui, ó, eu não sei se vocês acompanham, teve aquela época do padre lá de São Paulo, acho que não sei se foi na pandemia, enfim, que ele fazia várias ações e aí começaram a criticar, etc. Eu nem sei muito bem o contexto do porquê estavam criticando essa ação, mas ela era uma medida, uma atividade, se eu não me engano, ele recebia incentivo para a aquisição dessas comidas, mas posso estar equivocado. Enfim, o fato é que, a partir disso, esse padre aqui, ó, Júlio Lancelotti, começou uma ideia de, tipo, vamos proibir e multar aqui, ó, R$17 mil para doação de comida para a população de rua. E é uma coisa que a gente deveria estar, tipo, nem deveria ser colocado em pauta, assim. Então, como assim? Não posso ajudar, caso eu tenha um excesso, seja de dinheiro, de recurso, de comida, né? Eu não posso doar esse valor para quem não tem? Então, política está envolvida novamente, como a gente sempre fala. Claro que isso não vai nunca para frente, caso seja aprovado, tem outros meios de contornar quando uma lei é aprovada, mas ela é considerada inconstitucional ou contra uma série de outros fatores. Mas é só para a gente ter uma dimensão que a coisa é mais profunda, né? Imagina você doar, fazer o bem e ser multado. E aí a gente vai ver um videozinho rapidinho. Iniciativa
busca reduzir desperdício e garantir comida barata em São Paulo. Na reportagem de Marcelo Matos, você vai conhecer mais sobre o aplicativo ReFood. Acompanhe. A Organização das Nações Unidas ressalta que o Brasil, apesar do aumento da fome, é um dos 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Na média, cada cidadão joga fora 41 quilos de alimentos por ano, algo em torno de 35% do total consumido. Em cada 9 pessoas passa fome no país. Ou seja, 20 mil pessoas eram atendidas por mês com isso. Aí aqui a gente volta para menos 20 mil pessoas se alimentando de algo que não seria mais comercializado, né? Geralmente lanchonete, quando chega no final do dia, bota até preço mais barato para vender os salgados lá, justamente para não descartar. Então é entender que a política ela tem que estar jogando junto com as necessidades e não só atendendo guerras políticas, né? De lados, partidos. E aí, eu não sei se vocês lembram, na época da pandemia, ou um pouco depois, tiveram alguns casos de uns vídeos falando sobre os produtores estarem preferindo descartar alguns alimentos do que comercializá-lo no comércio interno, ou então para poder não embaratecer o produto. Enfim, tem uma série de estratégias. E aqui, ó, tá até aqui, ó. A estratégia é jogar fora parte do cultivo quando há um aumento da oferta, justamente para ter mais oferta do que produto disponível, e aí você pode cobrar mais caro. Produtor joga tomate fora e o preço sobe para o consumidor. Então, quanto menos disponível, mais caro é. Então, às vezes, eles têm pode ser um mecanismo aí utilizado erradamente também, né? Que contribui com fome, contribui com uma série de coisas. Novamente, outra notícia. Produtores descartam alimentos para evitar prejuízo e revoltam consumidores. Afirmam que a prática evita a queda nos preços e protege a rentabilidade. Então, assim, para eu proteger a minha rentabilidade, eu vou descartar esses alimentos todos aqui. Nem para doar, né? Sei lá, fazer alguma coisa, criar um novo produto. E aí a gente consegue... Esse ODS, a gente vai ter um módulo só sobre ele. Então, eu vou falar aqui bem superficialmente, porque a gente vai falar de outros 2 ODS ainda hoje. E aí, lá na frente, a gente vai ter a ida ao aterro sanitário, aqui de Paracambi. Então, vocês vão poder ver aonde vai parar a sacolinha que vocês colocam na lixeira, ou nem sempre na lixeira. Então, e sentir o belo cheiro e ver aquelas águas percorrendo pelos resíduos, e as aves sobrevoando, e as máquinas trabalhando, aquela coisa bem da cidade grande, assim, rica, entendeu? E aí a gente vai ver isso de pertinho lá dentro. Quem sabe ter a oportunidade de sentir aquela água conectando na pele de vocês, igual aconteceu. Tu foi nessa? Nossa, tava ventando, aí na hora que veio uma onda de respingos, assim, parece até um Nescauzinho, uma máquina girando, assim, ó. Não, foi a Laura, acho que foi a Laura. Então vocês vão ter essa experiência maravilhosa para entender. Acontece muito no mundo, por aí afora, a máfia do lixo também, porque não sei se vocês sabem, vamos falar como é que funciona a logística em Paracambi. Vocês descartam. Aí a gente viu que tem um caminhão que roda. Esse caminhão recebe por hora trabalhada. Então a empresa que administra ele recebe por hora. Esse caminhão pega, leva lá para o aterro sanitário, lá eles pesam a quantidade de lixo que tem no caminhão e a prefeitura paga para enterrar. Então ela paga para o caminhão percorrer, paga quando chega lá no aterro para enterrar. Então quanto mais resíduo a gente gera, mais o município paga para o aterro sanitário para ele enterrar. E aí, pro aterro é melhor que ele receba mais financeiramente, né? Apesar dele, quanto mais ele receber, menor vai ser o tempo de vida dele, porque ele vai encher mais rápido, ele vai ter mais lucro. Então tem casos, assim, ouvem dizer, em alguns lugares do Brasil, que as balanças podem ser adulteradas, então os pesos medidos de alguma maneira diferente, porque envolve dinheiro, né? E aí, quando a gente pensa aqui em Paracambi, é um consórcio. Então, não é só
Paracambi que deposita naquele aterro. Vem de Queimados, vem de Japeri, vem de outros municípios também. Então, é muito dinheiro. Dinheiro para a empresa do caminhão para transportar, dinheiro para pagar os funcionários que trabalham, dinheiro para poder enterrar, para a empresa, né, que administra o aterro enterrar. Então, é tudo dinheiro. Quando a gente faz coleta seletiva, já reduz quase metade dos resíduos que vão para o aterro. Então, você, teoricamente, se tivesse uma coleta seletiva no município bem implementada, gastaria menos para enterrar lá o resíduo. E se a gente fizesse o reaproveitamento e um consumo consciente, a gente produziria menos ainda. Então, isso influencia na forma com que é gastado o dinheiro na cidade. Se tiver menos demanda para gasto para enterrar, vai sobrar mais para investir em educação, em ciência, em tecnologia, saúde, etc. Então, a gente indiretamente também é responsável por isso quando a gente consome indiscriminadamente, sem ter as reflexões, etc. Mas, o que a gente pode fazer? Tem vários projetos sociais. Então, o Sopão Comunitário, geralmente, que eu falei, organizado por instituições religiosas. Produção de polpa de frutas, com aquelas frutas que já não estão mais bonitas para serem comercializadas lá na banca. Ou então, pega aqueles resíduos da feira que não vão ser mais utilizados, faz uma compostagem e transforma em adubo. Produção de muda. Dá para você fazer várias coisas que caminhem para evitar esse desperdício de alimento ou reaproveitar. E aí tem receitas, né? Bolo de casca de banana, farofa ou arroz com talos de couve-flor ou brócolis, ou várias outras com cenoura. Sopa cremosa, pega aqueles legumes, bate tudo. Aí não importa se ele estava feio, né? Farinha de semente de abóbora, farinha de semente de melancia, tem várias farinhas que a gente consegue fazer com produtos que a gente teoricamente descarta, né? E que são bem caros. Se vocês forem comprar semente de abóbora, vocês vão ver que é bem caro. E aí, outra meta. Acho que em algum momento vocês vão se deparar... Já ouviram falar desses 5 R's aqui? Não? Já deve estar no 7R, 8R já. Cada hora eles criam um R diferente. Mas são práticas que a gente pode fazer a nível individual, principalmente, mas pode se aplicar a instituições, que é para poder evitar essa produção excessiva. Então, reduzir. Reduzir preciso mesmo dessa quantidade de coisas que eu ia comprar, sabe? Tenho 28 camisas, preciso comprar mais uma camisa. Então, tentar reduzir o consumo. Reutilizar. Reutilizar é clássico, porque todo pobre já reutilizou algo em algum momento, né? Seja uma roupa de um primo mais velho que não dá mais nele e tu usa, seja um utensílio de casa, enfim. A minha avó, ela corta a garrafa do amaciante assim, aí ela fala, nossa, é uma boa jarra, assim, de pegar água para botar no balde, botar nas coisas. É uma reutilização. Reciclar. E aí vocês conseguem falar a diferença de reciclar para reutilizar? Reutilizar você não tem a mesma função, né? Tipo, igual passar a camisa do primo mais velho pro menor. E reciclar você dá uma nova função pra ela. Aonde tu aprendeu isso? Não sei, só imaginei que Mas é exatamente isso, né? Geralmente, reciclar envolve passar por um processo físico ou químico. Então, por exemplo, o vidro. Você reutiliza ele por outro fim, né? Botar uma planta ali, dependendo do vidro. Mas reciclar garantiria que ele voltasse a ser uma garrafa nova ou outro elemento, porque passaria por um processo. Então, quando a gente manda lá as garrafas PET para reciclagem, elas são trituradas, são fundidas novamente, etc. Então, isso é reciclagem. A reutilização era um pote de sorvete, agora é um pote de feijão. Tipo, continua sendo ainda aquele material. Repensar, que é justamente na hora da compra. Então, eu dei o exemplo do açúcar, né? Não tinha o açúcar da marca que eu gosto, aquela que onde são todos juntos. E aí, aí tinha só outras 2 marcas que eu não conhecia. Aí eu fui olhei atrás para ver de qual era de onde, né? Aí uma era de outro estado, outra era do Rio. Aí eu fui e arrisquei comprar do Rio, não conhecia as duas. E era um bom açúcar também. Então foi um repensar na hora da compra ali, porque aí pelo menos foi menos CO2 do caminhão transportando aquele produto. Então,
Tá mais perto de mim. Recusar, que é a pessoa vai lá, vai te dar o papelzinho do cartão quando você faz a compra. Pô, tu recusa, não, obrigado. Chega a notificação. Porque todo mundo pega aquilo, amassa e joga fora, né? Então tem várias coisas que a gente também pode recusar. Até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilo de vida em harmonia com a natureza. E aí, se a gente está falando em conscientização, não tem como falar de conscientização sem falar de educação. Aí é o ODS 4 novamente aparecendo. E aí tem algumas atividades que a gente pode fazer para promover isso a nível individual, né? Então, assim, pesquise estações de reciclagem perto de você. Será que Paracambi tem algum lugar que a gente possa levar os produtos para reciclar? E aí, vocês que moram aqui? Ele concordou que sim, vai. Lá da delegacia. Velho, pode levar latinha. Boa. Garrafa PET, essas coisas. Então, temos os pontos para vender, né? Claro que a gente vai vender de acordo com o preço que é pago naquilo ali. Porque, por exemplo, para tu ganhar no quilo do isopor, imagina quanto de isopor você teria que ter. Então, tem certos custos de material que ainda não facilita que a gente recicle eles. Mas a lata de alumínio, por exemplo, que tem um valor alto por quilo, aí é mais comum. Papelão também, apesar de ser bem volumoso. Não é tão comum as pessoas a nível de casa reciclarem, mas é muito comum os catadores levarem papelão. Alguém aqui guarda latinha? Eu também. Mas aí tu guarda para tu vender ou para doar ou para, sei lá. Lá em casa também, minha avó guarda. Mas na minha casa, como eu não consumo tanto, porque tem lá na casa da minha avó, a família vai e o pessoal bebe, né? Lá em casa eu não tenho hábito, porque eu não bebo direito. E aí sempre é uma lata de refrigerante só, aí eu boto separado, aí boto... Quando eu vou botar lá na frente tem uma lixeira, aí eu boto pendurado em cima assim, porque aí eu não vou misturar aquele resíduo reciclável, e pode ter certeza que alguém vai passar ali e vai pegar. Então é uma maneira também de eu garantir que aquelas latas, pelo menos, vão fazer parte da reciclagem. E apesar de eu fazer parte da coleta seletiva do meu município, como é que funciona? A prefeitura vai lá, coleta lá em casa, aos sábados, aí leva para uma cooperativa em outro município. E lá, aquelas pessoas que trabalham lá não precisam catar na rua, porque o resíduo já chega lá e elas ganham. Mas aí, com a lata específica, eu acho que eu posso contribuir com as pessoas que estão mais necessitadas no meu bairro. Então, eu boto plástico, outras coisas para reciclagem da prefeitura, mas essas que têm bastante valor eu deixo lá, porque alguém que está ali próximo de mim com certeza vai estar precisando mais. Porque apesar de lá também serem pessoas que catavam, lá eles têm resíduos chegando pela coleta seletiva o tempo inteiro. Enquanto as pessoas que se deslocam têm todo um desgaste físico. Então é uma preocupação que eu tenho também. Organize um grupo de trabalho para limpar os terrenos das escolas ou comunidades. Não precisa ser nenhum terreno de alguém, pode ser tipo uma rua, que a gente sabe que o serviço assim como o serviço da coleta do caminhão, que ele passa com prioridade em certos lugares do que outros, a varrição de rua também tem prioridades em lugares do que outros. Então, às vezes, é aquela senhora que varre a tua calçada e a do vizinho que ajuda a rua a se manter limpa, por exemplo. Não sei como é a cultura daqui, mas lá onde eu cresci era meio que assim. Alguém ia limpar, varria um pouco mais para cá, um pouco mais para lá e aí todo mundo ia se organizando. Peça aos seus amigos e comunidades para limpar seus armários, guarda-roupas. Então sempre tem aquela roupa que tu, tipo, toda desbotada com a gola toda... que dá para virar talvez uma coxa de retalho, ou talvez algo não tão esculachado assim. Mas que você não vai usar mais, sabe? Para sair. É aquela famosa roupa de dormir que tu tem aos montes, que são as roupas de sair que foram aposentadas, né? E aí, que tu nem usa para dormir. Então é tipo limpar o armário, pensar em coisas que a gente não usa mais e doar para quem realmente precisa. Que apesar de pra gente velho a gente não vai usar, tem gente que não tem esse apego porque não tem nada para usar. Então, dá outro valor para as coisas, né? Enfim, aqui tem outra, até falei, né? Doar roupas velhas para fazer cobertor. Tem várias instituições também que na época do inverno fazem essas ações de doação para a população de rua, né? Porque pensa neles, sofrem no calor e sofrem no frio, então nunca tá bom. E aí qualquer ajuda que a gente dá já é algo muito relevante para a qualidade de vida daquelas pessoas.
Pensar também nos consumos, então é reduzir consumo de energia elétrica, por exemplo. Coisas assim no cotidiano também contribuem. Pensar nas ecobags, a gente deu uma bolsa para vocês aí. Essa pergunta é muito boa. Por que foi necessária a criação desse objetivo para a gente trazer paz e justiça? E aí? Não, outra pessoa, sem ser ela. Não, você que pediu pra ela falar. Jogou ela na fogueira, jogou ela na fogueira. É, pra gente ter paz, justiça e instituição eficaz. Não, mas porque você acha É. que a ONU chegou e falou assim, não, precisamos criar esse ODS para todos os países. Por quê? Você acha que você tem paz e justiça? Paz ou não? É. Já falaram, né? Acho que é para promover a pacificação da sociedade. Tipo, com coisas que aconteceram igual ela citou sobre a lojinha que fez a doação e acabou gerando briga entre os moradores, então acho que isso é para isso. E aí, alguém mais? Alguém aqui se sente injustiçado com algo? Tá todo mundo com a vida tranquilona? Nossa, disse que sim, tá se sentindo injustiçada com quem? Fala uma coisa. Não descarrega seu pente, não. Fala. Eu me sinto injustiçada com questão de não ter um certo olhar mais local, sabe? Por exemplo, as instituições aqui, elas preferem romantizar quem vem de longe, mas não valoriza quem é daqui e está querendo aproveitar o que a cidade oferece. Por exemplo, a gente está falando agora do cartão do nosso técnico. É incrível, o técnico é para a cidade, beleza, pode receber de fora, tá bacana. Só que quem é da cidade não tem direito a uma carteira de passagem. E quem é de longe tem. Aí eles alegam ser por conta do Curió. Só que tem gente que mora, por exemplo, ali perto, indo pra Japeri. Ali não passa Curió. Ali passa só o Japeri, ali no Mutirão. Só passa o Japeri, a pessoa tem que vir de bike. Ou a pé até ali Lages pra poder pegar o Curió. Boa. Mobilidade em geral, né? E alguém mais se sente injustiçado ou a vida tá maneirona de morar em Paracambi? Fala um aí. Uma coisa que tu fala, caraca, maior vacilo, pô, me sinto muito injustiçado quando isso acontece. Cara, acho que coleta, reciclagem, coleta de lixo, tudo que envolve isso na parte da prefeitura de fazer descanso. Boa. Então a gente já falou de transporte, agora a gente chegou no resíduos, mais o quê? Não, mas tem que falar mesmo, gente. Fala aí. Tá bonzão de morar assim? Até no hospital de Lares às vezes falta, tipo, ir naquela farmácia daqui de Paracambi, que faz distribuição de remédio, aqui quase nunca tem remédio que precisa. Lá no hospital quase nunca tem remédio. Ah, eu vou pegar essa deixa. Do mesmo hospital de Lares. Vou pegar essa deixa. Eu vou citar um Eu ponto estava igual quase- seu. Fala aí. Quando eu tava no exército, tava pegando todo mundo tem. Aí só que no exército não tinha soro. Aí você lá do exército, eu vim aqui e fui tomar soro. E o que a mulher falou? Não tem soro. Aí tu pegando água, botando sal, açúcar pra fazer um soro. Eu vou pegar essa deixa que eu fiquei muito indignada. Eu tenho alergia de pele. Eu parei no hospital quase falecendo, com a pele toda atacada. Chegou uma bonita, que tem uma parente lá dentro, saiu não. Bem linda. E eu lá assim, ó, esperando me chamarem. Jogada, acabada. E ela só simplesmente passou. Você sentiu, acho que eu imagino, porque você se sentiu injustiçada. Ela não fez nem ficha. Ela simplesmente foi atendida. E eu lá aqui, aguardando. Ó, tá saindo aí. Vamos supor que vocês são todos ativistas, aí chegaram lá na Secretaria de Saúde, pô, não tem soro lá, e a mulher fala: Fazer o quê? cama é quentinha, chuveiro é quente. Acaba aí? Que vocês pensariam? Tipo, fui injustiçado por causa de não ter soro, um filho meu morreu. O que vocês fariam? Acho que não é nesse caso tão radical, mas, pô, meu filho foi internado porque ele não foi atendido a tempo, talvez. Melhora um pouco. E aí, você vai na Secretaria de Saúde, eles falam que foi aquilo ali e aí não tem mais nenhum lugar para recorrer. Já pensaram sobre isso? Se o município não tem capacidade de abraçar as necessidades do povo, eu acho que o Estado tem que ter. Aí se o Estado não tiver, o federal tem que ter, né? A lei do país.
Temos um cidadão, hein? A gente tem que entender aonde a gente, como cidadão, pode recorrer. Por exemplo, a Águas do Rio... Águas do Rio, não. Aqui não é Águas do Rio. A Rio Mais Saneamento fez uma cobrança indevida de R$1.000 lá em casa. Sei lá, um exemplo, assim. E aí eu cheguei lá, é isso. Tipo, aonde vocês recorreriam, sabe? Vocês conseguem visualizar a quem ir, o que fazer, para quem eu choro? Depende de onde você mora. Aqui em Paracambi. Pensando só no certo. Ninguém sabe, ia ficar todo mundo pagando taxa cara, ou então não pagaria, teria o nome negativado, é isso? O fórum? O fórum dos vereadores? Ah não, o fórum de justiça? Então, aí tu ia chegar lá e abrir a porta, oi, o juiz tá aí? Tipo assim, é que eu quero reclamar. Acho que ele não vai te atender assim. Então assim, e aí? Às vezes a falta do exercício da cidadania, que é conhecer quais são seus direitos, seus deveres, fazem com que a gente fique cego e mediante as injustiças que acontecem, aos procedimentos ineficazes das prefeituras, das secretarias, das empresas, e que contribuem com uma desigualdade. E aí uns terão mais pais, outros menos pais. Então, é importante entender para onde a gente vai recorrer. E aí a necessidade de criação desse ODS é justamente essa. Porque nem todo mundo vai conseguir, por exemplo, fiz uma compra e o produto não chegou lá em casa. Tu entra na justiça, tu ganha contra aquela empresa. Mas e aí quem não tem recurso para pagar um advogado ou conhecimento para ajuizar uma ação? Então a gente tem que pensar que também existem pessoas que estão vivendo ali sem assistência nenhuma. E o Estado fornece Estado que eu digo poder público, fornece essa assistência e a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí os 3 pilares do ODS, paz, justiça e instituições eficazes, de uma maneira ou de outra eles se interligam, né? Quando você tem injustiça, tem paz. Paz e justiça é a mesma coisa? Eu acho que a justiça mais interligada a uma coisa da lei que fala que onde a lei te defende, ela te ampara. No caso, te defende e ampara. E a paz é mais relacionada a algo mais pessoal. Então, para você, a lei ela vem sempre para aparar... Não? É porque na lei não há, tipo assim, certo ou errado. É o que está na lei ali, na Constituição, e é provado. Às vezes a pessoa é inocente, mas ela não consegue provar. O que acontece foi ano passado, se eu não me engano, minha mãe foi roubada no Nova Iguaçu com a amiga dela. Roubaram o telefone, cartão, um monte de coisa. Elas foram na delegacia de lá, os caras falaram que não podia resolver nada lá, tinha que resolver aqui em Paracambi, porque elas moravam aqui, sendo que elas foram roubadas lá. Então como é que elas vinham embora, sem dinheiro, sem nada? Elas deram sorte que minha mãe conseguiu achar uma conhecida dela lá, a moça conseguiu dar um dinheiro pra ela e ela conseguiu vir pra cá. Ela também conseguiu me ligar, fiquei desesperada, chorando, nem fui pra escola nesse dia. Aí ela veio tentar resolver em Paracambi no mesmo dia. Aí falaram que tinha que ser lá. Não, aí o moço, tá. graças a Deus, o moço foi todo paciente, tentou resolver por aqui mesmo. Aí apareceu uma notificação lá que tinha usado o cartão da minha mãe, tinham feito Pix com cartão, um monte de coisa. Aí ela foi tentar falar com o banco o que tinha acontecido, no caso do Nubank. Aí, Aponta para Nubank e fala, alô Nubank. O Nubank falou que ela não podia fazer nada. A dívida ficou como dela. Sendo que não foi ela que usou o cartão. Aí então ela pegou e falou, vou deixar pra lá. Não vou resolver nada. Mandaram o nome dela pro SPC. Que e isso? ela deixou pra lá mesmo. Só que aí, por volta desse ano, ela falou que se a dívida, por mais que não fosse dela, tivesse um valor acessível, ela ia pagar. Aí ela pagou e tá usando o cartão. Que esculacho. Ou seja, teria muito onde a sua mãe reclamar e mais de um lugar antes de entrar na justiça e talvez por não saber aonde procurar essa ajuda. Tentou recorrer a advogado, mas os advogados não queriam pegar a causa. Mas tem onde ela recorrer também.
Porque imagina se eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, então quer dizer que eu não consigo acessar nada da justiça? Então a gente vai entender aonde ela poderia recorrer. Mas antes da gente falar desses problemas, tem um outro que esse ODS busca, que é até 2030 fornecer identidade legal para todos, incluindo registro de nascimento. E pode parecer algo muito distante da nossa realidade, da cidade grande, mas ainda que na cidade grande acontece muito. Então, até 2030 fornecer identidade civil para todos, incluindo registro de nascimento, independente dos povos, né? E a gente vai entender um pouco dos problemas. Então, milhões de brasileiros não têm nenhuma documentação de identificação, e aí isso impede uma série de acessos, né? Então, se você vai no médico, lá no posto, pede um documento. Se você não tem um documento, você não vai ser atendido. Então, você tem direito à gratuidade pela idade, né? Então, se você não tem documento, você não vai conseguir tirar esse documento. Um documento para ter um documento. E aí, você não tira habilitação, você não faz nada sem a identificação. E ainda é um problema que acontece muito aqui no Brasil. E aí a gente vai ver um caso real desse problema. Desde quando eu morava com ela, eu nunca estudei. Nunca. E ela também nem tocava no assunto, nada de documento, assim. Aí teve um dia que não deu mais pra ela tomar conta de mim e ela me deixou aqui com a minha avó. Mas também não tocou no assunto de documento nenhum. Eu tenho até vergonha quando os outros perguntam, vamos começar a trabalhar, mas não tem carteira de trabalho, não tem identidade. Eu fico com vergonha. E consegue ver que existem carências, existem dificuldades que a gente não consegue enxergar porque não faz parte da nossa realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar que, tipo, determinada ação é desnecessária ou minimizar o sofrimento do outro, né? Porque, por exemplo, pelo menos eu acho que ninguém aqui havia imaginado quais eram os problemas de não ter uma certidão de nascimento. E é um caso que acontece aos montes no Brasil ainda. Então, quando a gente conhece a dificuldade, quando a gente entende o que as pessoas que estão ali nas minorias estão sofrendo, a gente começa a ter um olhar tipo, nossa, nunca tinha refletido sobre isso. Realmente, então é importante a gente entender a realidade do local, os problemas sociais, porque também vai influenciar na economia, no meio ambiente, na política e como a gente vai lidar com esses problemas. Bom, isso aqui é um vídeo que está na aula, não sei o que é, mas eu acho que é uma música de uma propaganda antiga de incentivando a certidão de nascimento. Vamos assistir juntos. Não foi esse slide que eu fiz, então vamos ver. Eu tenho nome e quem não tem? Sem documentos eu não sou ninguém. Eu sou Maria, eu sou João, com certidão de nascimento. Sou cidadã. Tirar a certidão é de graça e garante benefícios para o seu filho, como escola, vacinação. É só o pai ou a mãe comparecerem ao cartório mais próximo com algum documento de identidade em mãos, seja na sua cidade ou no município vizinho. Com certidão de nascimento, sou cidadã. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Unicef. Muito bom, moleque. São cidadãos novos, mas eu lembro quando eu era criança, era uma propaganda que passava muito na televisão. E de verdade era uma realidade. Eu vou dizer por mim, eu tenho familiares que não são daqui do Rio, eu tenho muitos familiares do Nordeste do país, e muita gente tirou o documento muito tarde, ou simplesmente não teve documentação, só tirou depois de adulto. Acontece muito de, eu sei que eu nasci tal ano, mas meu documento está outro ano, de perda. Isso é uma coisa que isso aconteceu muito com o meu avô. Tipo, ele foi registrado acho que 2 anos depois. E aí, quando ele foi dar entrada na aposentadoria, ele teve que trabalhar mais 2 anos, porque, tipo, pro INSS era a data do documento. E o documento tava com a data, tipo, 2 anos depois. Então, são 2 anos de vida de trabalho a mais, por exemplo. Eu acho que foram isso, não lembro exatamente o tempo, mas teve essa diferença, esse problema. Aí nos anos 2000 teve uma mobilização política pública, como é importante, e teve um incentivo por parte do governo para que essas pessoas pudessem tirar seu registro, seu documento. Foi como falou na matéria, que não é mais o caso da gente que nasceu depois, é o pessoal que veio antes, muita gente não tem documentação.
Então teve esse incentivo, tinha essa propagandinha que era bem divertidinha, e o pessoal foi atrás, mas ainda tem muitas pessoas que estão sem a sua identificação. Então, aí seguindo na tentativa de transformar, trazer paz, justiça e instituições mais eficazes, tem uma outra meta que é assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais. Então, após 12 anos em vigor, lei de acesso à informação ainda não tem legislação específica em 42% dos municípios, quase metade, né? E aí, por que seria importante a gente ter acesso à informação das coisas que acontecem? Essa lei, basicamente, para vocês entenderem, ué? E parece que eles dificultam também, né? Oi? As informações vêm de uma forma difícil das pessoas entenderem. Sim, Palavras complicadas, né? Em vez de ser uma coisa mais acessível. Ou então a burocracia é muito grande. É uma coisa assim, extensa, aí a pessoa se sente, entre aspas, assim, cansada de ler. E também é uma abordagem muito complicada. Não é todo mundo que tem aquele conhecimento, aquela gama de palavras. Aí, tipo assim, fica difícil. Aí só uma parte da população assim se interessa também. Sim, sim. Quem tem mais uma questão social, né? Então a lei fala que ela garante que qualquer pessoa pode pedir e receber informação pública de órgãos do governo. Então tem exemplos aqui. Andamento de obras financiadas com dinheiro público. Então eu posso chegar, tá tendo uma obra lá da prefeitura na minha rua e falar com que dinheiro é isso, quanto foi, essas informações devem ser disponíveis. Porque imagina, e aí que muito do jornalismo investigativo também é feito, porque nem sempre as autoridades vão estar checando o tempo inteiro, ou quem deveria fazer vai fazer, de consultar. Então, as pessoas olhando os recursos, como assim? Essa obra de colocação de uma lixeira foi 20 mil reais. Porque você pode consultar qual foi o valor. E aí quando você faz essa correlação, aí tu consegue descobrir uma série de informações. Então é importante que esses dados sejam públicos. E aí promove a justiça, né? Aquela pessoa que sabe que aqueles dados serão públicos vai ser um pouco inibida ali de praticar alguma coisa errada também. Relatórios, planilhas e documentos públicos. Se eu quiser chegar agora lá no diretor de arborização e falar, olha, eu quero saber o que está sendo feito na minha cidade. Tipo, eles precisam me fornecer essa informação. É um direito meu como cidadão saber como o imposto que eu pago está sendo aplicado dentro do meu município. Concursos públicos. Então, saber a nota de quem entrou no concurso, consultar edital, transparência no processo. Quanto a prefeitura gasta para poder enterrar todo por mês lá resíduo no aterro? Quanto que ela gasta para manter uma empresa que tem 9 caminhões rodando, deveria ter 9 e tem 3? Será que ela paga pelos 9 ou paga só pelos que estão rodando? Não sei. Quanto que gastam para comprar soro e não tem soro? E aí quais são os gastos do hospital, então? Porque soro me parece algo bem básico. Então é esse direito que você tem que permite que você lute as suas batalhas, ou aquelas pessoas que são mais engajadas tenham ferramentas para poder combater. Gasto com viagem de autoridade. Então, como é que foi? Foi com dinheiro de quem? Foi com o dinheiro do imposto, do meu imposto? Então, é importante ter esses tipos de transparência, sabe? E aí, dados sobre meio ambiente, saúde. Quantas pessoas esse ano chegaram no posto com um relato de dengue? Então beleza, foram, sei lá, vou chutar um número, 10 mil. Quanto foi investido no combate à prevenção da dengue? R$0. Pô, não tá muito óbvio aqui? Aí tu já consegue cobrar. Claro que eu sei que aqui tem as ações de prevenção, porque eu já vi as pessoas indo nos ambientes para botar, ver se tem alguma coisa, água acumulada, botar aquele pozinho no ralo, né? Mas são formas da gente conseguir ter dados. E dados que nem sempre estão falando assim à torta direita, né? Ninguém vai querer, nenhum político vai sair divulgando como é que tá os incidentes de segurança, os incidentes de saúde, porque isso não traz uma imagem boa, mas é algo que deve ser comunicado. E aí a gente tem esse direito. E aí tudo isso compete para impedir a violência, né? Violência impede o desenvolvimento. Imagina um funcionário que tem uma caixa, tem uma padaria. E aí a caixa ou o caixa mora numa comunidade que está tendo uma operação. É menos um funcionário trabalhando. Aí será que vai ter alguém para ficar ali? Ou então uma pessoa vai ter que fazer trabalho de 2? Isso gera impacto no desenvolvimento. Então é menos dinheiro circulando,
é no desenvolvimento individual, como ser humano também. O acesso à justiça garante redução de desigualdade, então ao invés da sua mãe ter o nome sujo, ela poderia ter ido na Defensoria Pública, que é quem fornece o serviço de advocacia para quem não consegue pagar um advogado ou tem problema com o advogado, como foi o caso, né, de não receber, não querer pegar as causas. E por uma série de coisas, por ter que estava lá se submetendo a pedir dinheiro emprestado, não foi atendida pelo poder público lá, que seria a polícia lá. Mas isso também acontece ali, eu não sei se é Mendes, não sei. Eu sei que tem uma parte de Mendes na época da eleição, eles colocaram que faz parte do Paracambi, mas assim, tipo, muito distante. Mas é isso, o pessoal que votava ali naquela rua, pra poder votar no prefeito da época. Aí, se acontece alguma coisa ali, eles têm que descer aqui pra Paracambi, porque o poder público lá não aceita atender na delegacia, eles têm que vir aqui pra aqui. Então, assim, por exemplo, se eu posso ser defendido publicamente, e aí como é que essa entrevista aqui vai falar o que a Defensoria Pública faz, como eles agem. Mas não vou dar muito spoiler, não. Senão eu vou acabar falando o que ele vai falar. Então a gente vai assistir uma entrevista. Ela é um pouco antiga, mas ela retrata bem quais são os papéis, os problemas da Defensoria. Apaga a luz aí. Apaga a luz aí. Olá, está na Constituição Federal. Quem precisa de um advogado, mas não tem condições de pagar, tem direito a um defensor público custeado pelo Estado. Há 19 anos, a Defensoria Pública da União presta assistência jurídica aos cidadãos brasileiros. Para falar mais sobre esse trabalho, recebemos no NBR Entrevista Ramon Córdova, Defensor Público Geral Federal. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, é um prazer participar do programa. Bom, que tipo de ajuda o cidadão pode conseguir na Defensoria Pública? Orientação jurídica de uma maneira geral. Defensor público é um servidor que presta serviço à população. Sua presença aqui. É isso, então, Paracambi tem Defensoria Pública Estadual, que eu pesquisei aqui. Qualquer problema, fui lesado por alguma maneira, no caso lá, se o Nubank negou, tem algum documento, chega lá e fala, olha, tem o boletim de ocorrência que a minha mãe foi roubada, tem aqui a negativa do Nubank, tem a carta que chegou lá em casa falando que vai ser negativado o nome, o que eu posso fazer? Aí eles vão orientar, se for o caso, entrar na justiça contra o Nubank. Ou não, mas aí eles vão te orientar, eles vão tentar resolver de uma maneira administrativa, sem ser na justiça, mas caso seja necessário, entra também. Então, ok, a gente viu o órgão que é responsável por defender o cidadão. Mas para que um cidadão seja defendido, alguém precisa provocar. Então, o juiz ele é imparcial. Então, alguém está sendo acusado e alguém está sendo defendido. A gente viu quem defende, agora a gente vai ver quem acusa. Não a gente. A gente também. Mas vamos ver. E a gente está falando agora do Ministério Público. MP. Já ouviu falar dessas duas letrinhas? Já ouviu falar sobre Ministério Público? O que isso significa? O que faz? Nos tempos de reis e rainhas, o poder de acusar e julgar estava nas mãos de uma mesma pessoa. Então, assim, vamos supor que a gente está lá vendo que Águas do Rio não, Rio Mais Saneamento, tá fazendo uma super quebradeira na rua, não consertou como deveria ser. Aonde eu reclamo? Para quem eu choro, né? O famoso. Então você pode ir no Ministério Público Federal, oferecer uma denúncia sobre aquela prática e aí o Ministério Público vai ser o responsável por dar o andamento. Então, vai seguir. Fiquei sabendo que lá no posto não tem soro porque o soro foi todo desviado. Em quem você chora? Ministério Público Federal. Pode ir na polícia também, mas geralmente o Ministério Público é um pouco mais eficiente. Geralmente as questões penais, né, criminais, acontecem na delegacia, mas essas questões assim são mais levadas para o Ministério Público. Então, o uso indevido, eu vi que tem um carro oficial, uma ambulância, por exemplo, que são veículos que só podem ser utilizados em serviço.
e estava sendo utilizado pelo motorista para ir passear no shopping. Pode oferecer a denúncia também para o Ministério Público, ele vai ser o responsável. Tanto que é o Ministério Público que acusa os próprios políticos quando tem os casos de corrupção e etc. Então, ele vai acusar tanto os políticos, no caso de Mariano Brumadinho, é o Ministério Público que representa lá, que acusa as empresas, a Vale, por exemplo. Então, ele vai estar sempre no local da acusação, quando você quiser denunciar algo, acusar algo. E se você quiser ser defendido, você também vai ser defendido pela Defensoria Pública. Então, tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles estão ali, cada um de um lado. Quem quiser fazer concurso público para esses órgãos ganha muito bem. É a loteria dos concursos. E a Receita Federal também são cargos que são muito bons de trabalhar. Claro que vai ter que estudar a beça. Mas vocês vão se deparar direto, tá na notícia, tá na matéria que o Ministério Público está investigando. O Ministério Público ofereceu denúncia no caso do próprio Bolsonaro. Mas tipo, quem é o Ministério Público? Agora a gente sabe quem é. É quem oferece a denúncia para o juiz. E aí, avançando, paz e governança sustentam todos os outros ODSs. Sem estabilidade institucional, os demais objetivos, educação, saúde, meio ambiente, pobreza, tem muito mais dificuldade para avançar. Então, quando a gente fala das instituições eficazes, é o que propicia a gente conseguir atuar aí na nossa cidade. E aí ficam questionamentos. Por exemplo, todo mundo fala aqui de direitos humanos. Então, eu já ouvi muita gente com o argumento de que tipo, os direitos humanos não servem para nada. E aí, na verdade, o que é os direitos humanos, né? Então, fica a reflexão. Então, tudo aquilo que a gente considera... Existe uma cartilha mundial que todos os países assinaram lá no fim da Segunda Guerra do que eram os direitos humanos para acabar com aquelas barbáries. Então, é o direito à vida, é o direito à alimentação, é o direito à moradia, é o direito à água potável, ao saneamento. Então, esses órgãos dos direitos humanos, eles protegem tudo isso. Então, quando há uma violação, por exemplo, da polícia, rendeu uma pessoa que estava desarmada e atirou nela. Tipo, geralmente a gente busca ajuda dos direitos humanos, porque o direito à vida foi violado. Ou então a minha casa vai ser demolida. Aí você vai procurar os direitos humanos porque é um direito à moradia. Então, ele não só atua em uma causa, atua em diversas causas, só que a manipulação da mensagem, a atribuição do que é direitos humanos fica muito manchada com a falta da informação. Mas o que a gente pode pensar aqui? Pense em algo que aconteceu com você que você acha injusto. Então, teria alguma injustiça aqui que a gente poderia levar para frente? Por exemplo, se a minha rua enche e a prefeitura não faz nada, e todo ano eu tô passando por problemas, eu posso levar essa causa para frente para obrigar a prefeitura a ter alguma atuação? Ou então obrigar a Rio Mais Saneamento? Teve um caso agora do BNH, né? Que estudou bastante e a Rússia não fósforo já tinha, mas não fósforo lá. Imagina se fosse fósforo igual aconteceu na outra gente. Esse é um vereador de uso. Então, e aí, se a população também não ficar buscando os seus direitos, fica um pouco difícil. E às vezes, através desses órgãos, você consegue fazer com que aquilo que você tentou diretamente nele não foi, por aqui vai ser forçado aí. Então, por exemplo, casos que envolvam a segurança, a vida, né? Então, alguma negligência de algum governante, ele pode ser imputado e responder judicialmente caso aconteça algo ali que leve a vida das pessoas. E era um dever dele atuar. E aí quem vai fazer isso é o Ministério Público. Então, quando a gente recorre ao Ministério Público, já tentei aqui, fui lá na secretaria, falei que na minha rua não passa coleta, ninguém fez nada. Vou e denuncio no Ministério Público porque é um direito meu ter saneamento, por exemplo. E aí agora o Ministério Público vai avaliar e vai seguir, vai notificar a secretaria, vai pedir os dados relacionados às informações de coleta, contratos, etc., porque a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí tem uma série de coisas que os municípios precisam respeitar. Eu sei que aqui em Paracambi tem a lei de coleta seletiva, mas eu não vejo a coleta seletiva. Então tem uma lei que o município não está seguindo. Então caberia chegar no Ministério Público e falar, olha, tem essa lei aqui, por X, Y, Z motivo, isso não está sendo implementado. O Ministério Público vai receber, vai avaliar,
vai pedir os dados da secretaria e depois vai tomar as providências. Então, às vezes, a falta da informação também faz com que a gente tenha esse local de passividade. Pesquisa e a justiça, a lei e a punição ao longo dos últimos 200 anos. O que mudou, isso daqui vai ser bem triste. Convide um policial para a escola para conversar com todos sobre o Estado de Direito. Enfim, dá pra gente fazer uma série de coisas. Mas avançando, que ainda tem o último ODS para falar. Esse é um dos que menos fazem parte assim, do nosso escopo de atuação, mas a gente vai falar dos 17. E aí, qual é o objetivo dele? Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. E aí, qual é a grande questão? Eu tenho países como China, como Estados Unidos, que têm muito dinheiro, e eu tenho países que não têm tanto dinheiro. Sem a parceria e essa troca entre esses atores internacionais, não dá para pensar que os pobres lá, países em desenvolvimento, vão conseguir por si só atingir aquele estado. E aí, quando a gente pensa em nível de Brasil, não tem como a gente também cobrar um estado que tem pouco recurso em comparação a outro. Então, tem que ter essas parcerias e isso está o tempo inteiro. Então, seja a nível municipal, seja a nível estadual, federal, internacional, tem essas parcerias e a gente vai falar um pouco sobre elas. Por exemplo, a meta: reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, tecnologia, recurso financeiro para apoiar a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então não precisa ser uma ajuda só com dinheiro, pode ser uma ajuda com tecnologia, em saber fazer, em como fez e deu resultado. Então tem como cooperar de várias maneiras. E aí, desigualdade, crises climáticas, pobreza, educação de qualidade. Todas essas questões só acontecem se a gente tiver essas parcerias. Parcerias de quem, né? Vamos chegar mais lá na frente. Então, por exemplo, ela conecta todos os ODS anteriores, promove investimento, seja ele financeiro ou não, ou conhecimento, também é um tipo de investimento. Promove a colaboração entre setores, primeiro, segundo e terceiro setor, e fortalecimento da governança local e global. E aí, para resolver os problemas do mundo, ninguém consegue fazer nada sozinho. Precisamos trabalhar juntos. Aqui tem alguns exemplos do que a gente pode pensar em parcerias e etc. que estejam relacionados a isso, a esse ODS. Então, governo e empresa. Tem como fazer parcerias entre governo e empresa para poder tentar implementar. Então, uma parceria da prefeitura com a Light, por exemplo, aqui em Paracambi, eu acho que o único caminhão que faz poda tá ruim. E aí teve uma parceria com a Light para que a Light, junto com a secretaria, fizesse as podas das árvores, etc. Então, se não fosse essa parceria, talvez nem tivesse serviço. Não sei agora se arrumaram o caminhão, mas a última informação que eu tive é que estava muito tempo quebrado. Assim como muitas outras coisas. E aí é uma infraestrutura, como a gente viu lá nas cidades resilientes e inteligentes. Se você pensa num caminhão de poda, são árvores que já estão em locais de risco e que precisam ser podadas, ou que estão algum tipo de mofo, fungo, que pode ser retirado, árvores que estão em contato com a rede elétrica. Então, isso estou falando só da importância de ter a poda numa cidade. Não adianta só botar árvore e achar que elas não precisam de cuidado. ONGs e universidade. Então, eu sou um claro exemplo disso quando a Onda Verde, na verdade, a Facufaeterj, para você ser estagiário para formação, a instituição que você vai estagiar precisa ser conveniada da faculdade. E aí, quando eu fui procurar estágio, eu procurei na relação de instituições conveniadas com aquela que seria do meio ambiente. Achei lá a ONG, Onda Verde, eu nunca tinha visto falar. E aí procurei, mandei e-mail lá falando que queria ser estagiário, etc. E aí entrei. Mas se não fosse essa parceria ONG-universidade, eu nem estaria aqui hoje. Então, se não fosse essa correlação ONG-Instituto Federal, como tem para ser o projeto que está acontecendo no Instituto Federal, ONG, Poder Público, pensando em outros projetos que a gente fez em escolas públicas. Então,
nem sempre as parcerias envolvem só o poder público, né? Países ricos e países pobres, então vocês viram agora na COP, até apresentaram aqui, a Alemanha vai investir não sei quantos bilhões em projetos não sei o quê, a França vai investir em projetos, então é uma forma, uma parceria, uma maneira de você conseguir adequar ali o repasse, as diferenças de recurso para conseguir atingir os objetivos. E alguém pode me falar como a comunidade e a prefeitura pode se criar além do projeto da coleta seletiva? Porque a prefeitura oferece o serviço e a comunidade adere ao serviço. Então é uma relação prefeitura e comunidade. Além disso, tem outra coisa que a comunidade poderia chegar junto com o poder público e junto fazer algo? O que vocês pensam de ideia? Como vocês podem contribuir com a prefeitura? Teve um projeto que, quando eu concluí meu curso de administração, que teve o TCC, e a gente falou sobre o resíduo das empresas, que sobra muito resíduo das empresas que não faz o descarte certo. Aí meu grupo decidiu, a gente criou um site, que esse site, quando as pessoas das empresas conseguem entrar em contato com o site, e com isso, gerando mais trabalho para as pessoas, aí as ONGs e até as empresas fazem a coleta. Era tipo juntar a galera, né? Tem aqui a ONG que cuida e aqui quem gera, e aí o site fazia esse... Então, essa é uma boa forma e gera dinheiro, né? Boa. Pô, uma ideia maneiríssima. Poderia ser um aplicativozinho, imagina. Tu bota lá, hoje eu tenho aqui, na minha empresa, recebi sei lá, aqui na faculdade. Na faculdade não, na escola, que recebe material escolar todo ano. Pô, hoje tem, sei lá, 100 quilos de papelão das caixas. E aí tu pode ir para uma ONG ou até para uma pessoa mesmo, um catador. Não sei se o catador vai ter um acesso a telefone, né, também. Então tem essas limitações aí. Mas talvez um centro de coleta de resíduos que possa fazer essa busca. Ou alguém que tenha acesso às redes sociais, internet, para poder ir lá e coletar. É uma boa ideia que poderia surgir. Mas aí quais são outras formas aí, outras ideias que a gente pode ter? Eu sei de uma que foi falada na sala semana passada. E aí? Como a gente consegue contribuir com o poder público? Qual a parceria que a gente pode fazer? Como uma secretaria, com uma prefeitura? Aqui não dá pra ouvir nada. Caramba, Suzy, muito bom, você lembrou. Exatamente. Então, quando a gente faz parte, adere a essa rede de voluntário para observação, também é uma forma da comunidade contribuir com o poder público local. Imagina que legal seria se pelo menos todos os locais do município tivessem pelo menos um representante ali para poder falar com a prefeitura. E é uma ideia que é legal porque ela começa com o início e fim, né, que é o Plano Verão, Programa Verão, alguma coisa do verão. Mas, por exemplo, isso poderia virar depois para a gente mapear onde tem descarte, onde deveria ter lixeira, e passar para a prefeitura, que a gente viu que é uma pessoa só que cuida de tudo isso. E aí essa única pessoa só não é daqui de Paracambi, e ainda que fosse essa única pessoa, ela não vai percorrer todas as ruas para saber a realidade de todas as ruas. Então quando a gente fica falando assim, Gabriel, moro bem afastado do centro de Nova Iguaçu. Se eu for ficar pensando que eu tenho que esperar o serviço de varrição ir lá, passar lá na minha rua, eu tenho a certeza que acho que eu vou esperar sentado e ainda vai doer minha perna. Então eu vou lá e faço a solicitação. Tipo, tem um disque entulho, que aí vai uma máquina e um caminhão, você dá o teu CPF, dá o teu endereço, e aí a máquina vai lá e faz a retirada. Acho que em Nova Iguaçu são até 2 dias ou 3 dias. Então eu posso ver que tem na minha rua um acumulado, fazer o contato e eles vão lá. E aí, se fosse depender deles, talvez eles não fossem, porque precisaria passar por uma rua bem específica para poder visualizar. Então, essa ideia de que, tipo, o prefeito não faz nada, mas, tipo, e você? Faz o quê, né? Então, na Constituição Federal, fala que
o meio ambiente ele é um bem de uso comum do povo e ele tem essa responsabilidade compartilhada. Então, não é só responsabilidade do poder público o equilíbrio do meio ambiente, é também dos indivíduos, por si só, tomarem esse cuidado. Eu tirei esse vídeo que fala de uma parceria de um programa chamado Luz para Todos, que busca levar energia elétrica em locais que a rede de concessionárias não tem interesse por viabilidade econômica, etc., e como eles contribuem para que essas pessoas tenham energia. Eu tirei do canal Gov, esse canal Gov vai fazer uma série de referência política, por motivos óbvios, né? Mas deixo claro que isso não é um posicionamento político do projeto ou individual meu, hein? A chegada da luz elétrica muda a realidade de vida de brasileiros que vivem no campo, em comunidades remotas, de difícil acesso. Gente como a Flaviana, do município de Timon, no Maranhão. Há um mês atrás, a energia chegou. A gente teve melhoria nos estudos, né, das crianças. Uma criança de 10 anos que não conseguiu esperar a janta ficar pronta. Espero que amanhã seja um dia melhor. E aí? Pensando naquelas compras que a gente faz lá da Black Friday, do nosso consumo, e pensando nas coisas que são essenciais para essas pessoas, é realmente essencial as nossas aquisições? Ou são aquisições que são pautadas numa cultura para aquisição? E aí, galera? Respondam. E lembro que a gente também fez uma dinâmica há um tempo atrás de falar hobbies, né? Hobbies que tem coisas aqui em Paracambi. Tipo, o que aquela Maiane poderia ter de hobby como uma criança na condição que ela tá? Pô. Dormir. Falaram o quê? Mas o quê? E aí? Ela se diverte como sendo criança lá? Ou os adultos, né? Caso a gente não queira pensar. O que eles podem fazer pra se divertir ali? Não dá tempo, tem que sobreviver. Deixa de sobreviver. Então... Pô, vai virar comida, filho. Tá? É entender as realidades para entender também os privilégios, né? Quais são os privilégios que... Oi? Pelo menos se ele estivesse numa aldeia indígena, tem uma comunidade um pouco mais unida, né? Sim. Eu tava vendo um Rios, de um indígena que eu sigo, e aí ele tem uma picape muito braba, e ele mora na aldeia. E aí a galera tava perguntando de onde vem dinheiro para comprar. Eles falam, olha, eu não pago para morar, aqui as pessoas não pagam para construir suas casas, porque tem todo o multirão da comunidade para a construção, e a comida também, porque lá eles só se alimentam de produtos vegetais da terra e infestanças, alguns peixes, etc. Ali é até difícil de plantar, porque o solo ali é ruim. E eles moram na beira do rio ali, né? E aí esse indígena tava falando, então o que vocês gastam para comer e para morar, a gente tem de sobra. Então sobra, é mais fácil comprar um carro. Eu falei, caraca, realmente, se eu tirasse o valor que eu gasto de aluguel para alimentação, minha vida seria maravilhosa e eu ia ficar como? Jogando dinheiro, assim. E aí isso me faz refletir sobre o modo de convivência, né? Então olha quantas coisas você, só pela comunidade interagindo ali, pode passar a ter. Ou olha quais os privilégios que a gente tem na cidade e a gente acha que os nossos problemas são uns, enquanto tem uma realidade muito diferente no país. E a gente só consegue resolver com parcerias, com atuação, com o olhar social, porque tem quem olha e pensa, tô nem aí, sempre foi assim. Aí quais são os objetivos? Tem até aqui um que fala, comece um novo clube na escola. Todas essas atividades, geralmente elas vão falar escola. Mas pode ser em qualquer outro lugar. Onde o objetivo é se divertir. E antigamente era muito comum as rodas de dança, as culturas locais tinham muito isso porque era uma forma de divertimento.
Então aquelas danças que em roda, cirandas, etc., jongos, como a gente viu ontem, vem com esse processo de trazer uma felicidade para a comunidade ali. Incentive as escolas a abraçar o trabalho em equipe e as comunidades e empresas locais. Como eu falei, não andorinha só não faz verão, né? Precisa ter todo mundo alinhado. E a gente vai fazer algumas ações em conjunto aqui. Muito em breve. Em breve voltaremos com novidades. E é isso. Tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer. Enfim, mas aí a gente vai tratando mais pra frente. Vamos acabar a aula um pouco mais cedo hoje. Beijos, tchau, vejo vocês amanhã.